Olá, amigos. Eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E a minha cidade, Recife, viveu uma tragédia no início da tarde de ontem, sexta-feira, 31 de agosto de 2024. Acredito que vocês já estão acompanhando aí pelos noticiários, né? Ontem saiu até no Jornal Nacional, né? Onde o teto de um santuário, né, muito conhecido aqui na cidade, desabou sobre por volta de 70 pessoas que estavam por lá, recebendo cestas básicas, né? Pessoas carentes que foram receber cestas básicas nesse santuário, né? E quando o teto veio abaixo. Foi uma comoção muito grande. Eu estava no trabalho, né? É, e quando uma companheira minha de trabalho empurrou a porta, ela é muito católica, essa mulher, né? Mas gente muito boa, não é um católico sem nenhum fanatismo, né? Inclusive, ela tem até uma foto de Jesus pregado na porta dela, da sala dela, né? E de vez em quando eu escuto ela lá da minha sala, que nós somos salas vizinhas, né? Ela escutando o texto, músicas religiosas, baixinho, ela não incomoda, não. É gente muito boa e nunca veio pregar nada pra mim, não, sabe? Mas a gente sabe que ela é muito católica, né? E ela empurrou com os olhos arregalados e dizendo: Vocês estão sabendo que aconteceu uma tragédia na cidade? Aí eu me pegou de surpresa, né? Por volta justamente de quase 3 horas da tarde já, né? E não, quando ela informou que tinha acontecido nesse desabamento desse teto, né? No santuário de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é uma igreja que fica localizada no alto de um morro, no bairro de Casa Amarela, um bairro muito popular e antigo aqui da cidade. Inclusive, é, a minha avó, né, por parte de mãe, ela mora num bairro vizinho, né? E eu, quando criança, eu me lembro que eu já fui a esse morro, né? Ela me levou, ela sempre ia na festa que acontece em dezembro, agora em dezembro, né? Todo dia 12 de dezembro, né? E é uma semana de festa, me parece, né? E eu me lembro que eu fui com ela, eu era muito pequeno, né? Mas eu fui mais na intenção de duas coisas, né? Uma de ver as pessoas subindo o morro de joelhos, né? Que a gente via pela televisão, para chegar até a igreja fica lá no topo do morro, né? Você tinha que fazer toda essa caminhada, né? E as pessoas, né? Muitas pessoas iam pagar promessas para Nossa Senhora. Umas levavam tijolo na cabeça, né? Representando alguma graça que tinham alcançado na sua casa, ou a compra de uma casa, ou a reforma de uma casa, né? Outras com pedaços de membros do corpo, né? De plástico, né? Representando membros do corpo, né? De onde representando alguma doença que ali tinha acontecido e que a santa tinha curado, né? E eu pequeno, eu vi essas imagens na televisão, né? E quando ia na casa da minha avó, a gente gostava muito de ir na casa da minha avó, morava perto, no bairro vizinho, ela era muito devota também de Nossa Senhora da Conceição e não perdia uma festa do morro, sempre estava por lá, né? E eu me lembro que eu fui uma vez com ela, eu era muito pequeno, não lembro bem a minha idade, né? Mas eu fui nessa intenção de querer ver as pessoas subirem subirem um morro ajoelhadas, que o morro é grande, é bem grande o trajeto, né, para subir ajoelhado, e eu achava isso curioso e interessante. E também fui na intenção de brincar nos brinquedos, né, que sempre que tinha a festa do morro, né, parques de diversão se instalavam ao redor, né, é sempre assim, é a chamada festa profana, o lado profano da festa, né? E eu fui nessa intenção de ver as pessoas subirem ajoelhadas e é, e brincar depois no parquinho, né? E eu me lembro de pouca coisa, né? Tem poucas imagens na minha memória gravado. Eu me lembro que minha avó estava assistindo a missa do lado de fora da igreja, né? Do santuário. Aí ainda era uma igreja, né? Pequena. Né? Ela virou um santuário agora. Ela passou por muitas reformas, né? E virou um santuário agora, né? Porque o número de pessoas, de fiéis começaram a aumentar, né? E a própria comunidade começou a crescer ao redor e a igreja não suportava mais o tamanho que era, né, original. Então, as pessoas ficavam do lado de fora, né, vendo a missa através de equipamento de som, né, e enquanto outros estavam lá dentro, não cabia todo mundo. E eu me lembro que eu fiquei do lado de fora com minha avó e não vi nada, eu muito pequeno, segurando na mão dela, eu não via nada, eu só via era as pessoas
na minha frente, né, assim, e não conseguia ver nada. Eu tive apenas uma vez que ela me levou para ver a imagem da santa, né, assim, junto das velas, que ela acendeu uma vela também. São só essas lembranças muito fracas que tem na minha mente, né? E aí de lá para cá nunca mais. Eu me lembro que minha mãe também pagava, chegou a pagar algumas promessas, né? Engraçado que minha mãe, ela fazia as promessas à Nossa Senhora da Conceição e mandava as pessoas pagarem, né? Eu fiz uma promessa para você, por exemplo, para minha irmã, né? Para uma tia, né? E aí você vai ter que ir lá comigo. Eu me lembro que o pessoal ficava revoltado com essa história, né? Porque como é que a senhora faz uma promessa e bota pra gente pagar? A senhora é quem tem que pagar. E era aquela confusão dentro de casa, mas tudo terminava depois em brincadeira e piada, né? A gente fazia, né? Muito engraçado. Mamãe, e lembrando agora que mamãe fez muitas promessas a ela e não pagou, né? Inclusive será motivo de graça lá em casa, né? Que a gente dizia, mamãe, a senhora está devendo, a senhora nunca mais vai no morro porque a senhora está devendo promessas à santa e ela vai lhe cobrar quando a senhora chegar lá. A senhora chega lá com o olho tapado, com o rosto tapado. E são essas lembranças que eu tenho lá do Morro da Conceição, né? E nunca passou pela minha cabeça que ia acontecer uma tragédia dessa, como aconteceu na tarde de ontem, né? Porque é uma igreja onde tem muitos fiéis, uma igreja grande, né? Que é tanto que se tornou um santuário, né? E eu nunca pensei que isso fosse acontecer, porque eu acredito que ali ela deveria ter uma estrutura muito boa, né? Feita por engenheiros e tudo mais, né? E quando a gente vê o teto inteiro desaba na cabeça das pessoas, né? A tragédia só não foi maior porque aconteceu dia de semana, né? Mas mesmo assim, né? Foi durante uma distribuição de cestas básicas para pessoas carentes, né? E engraçado, interessante que no dia anterior, pouco menos de 24 horas antes desse acidente, eu vi aqui nos jornais que a igreja tinha realizado uma missa, uma grande missa, a igreja estava lotada nesse dia na quinta-feira, em homenagem, homenagem não, em comemoração à contagem regressiva dos 100 dias, né, para o início da festa anual do morro, né? Eles estavam fazendo essa comemoração e o padre realizou uma missa e a igreja estava lotada. É interessante que menos de 24 horas depois, o teto da igreja desaba, né? E a tragédia poderia ter sido bem maior, né, se fosse, né, nessa hora. Então aí é que entra, amigo, a minha reflexão em cima de todo esse conteúdo que eu mostrei para vocês, né? O que a gente se pergunta, né, é a chamada pergunta que não quer calar, que todos nós fazemos, e eu acredito que até eles mesmos, até os fiéis, né, estão se fazendo essa pergunta, né? Mas são ofuscados, né, são calados, silenciados pela barreira da fé, né? É a pergunta: onde estava Deus nesse momento, né? Cadê Deus? Cadê Nossa Senhora? Na verdade, a gente pergunta cadê Deus e cadê agora Nossa Senhora, né? A gente pergunta pelos dois, né? Que não previram ou evitaram uma tragédia dessa. Como eu disse a vocês, eu acho que eles vão se valer dessa história, eles vão alegar que houve um grande livramento, né? Que esse desabamento poderia ter ocorrido um dia antes, né? No momento dessa missa, né? Em comemoração aos 100 dias, que estão faltando para o início da festa. E que aí é que veio o livramento, né? Mas aí o que eu pergunto é o seguinte, né? Durante essa missa, com tantos fiéis, com padres, né? Com imagens de santos, com imagens da santa, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam ali nessa missa não só falavam com Nossa Senhora, como também escutavam Nossa Senhora. Muitas pessoas dizem que escutam, que a santa fala com eles, né? E nenhum deles, incluindo o padre também que estava lá, né? Os santos, né? As imagens dos santos, né? Foram avisados, foram avisados dessa tragédia que iria ocorrer e que iria vitimar duas pessoas, que eu acho que esqueci de falar para vocês, né? A tragédia até agora
que nós sabemos vitimou duas pessoas, né? Duas pessoas idosas, uma pessoa de 54 anos e outra parece de 62 anos, e feriram outras 22 pessoas. Então, não houve nenhuma comunicação da santa, nem de Deus. Aí, no caso, seria da santa, né? Porque qual é o papel de Nossa Senhora? Ela é apenas uma intercessora, né? Ela é uma intermediária entre o homem e Deus, né? O homem pede, o fiel vem, pede a ela e ela vai e se comunica com Deus, né? Ela roga, o que é rogar? Rogar é pedir insistentemente com humildade, é pedir, 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 pedir. Então, o papel de Nossa Senhora, a própria oração, né? A da Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, veja, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, ou seja, peça por nós, interceda por nós, né? A Deus, que é por ela, né? E a gente viu que nesse momento teria que acontecer o contrário, né? Porque obviamente as pessoas não estavam sabendo da situação daquele teto, né? Talvez o teto, talvez não, com certeza o teto já estava com algum problema ali que ou as pessoas não sabiam, né? Os padres também não sabiam daquela igreja ou negligenciaram, não estou aqui afirmando nada, né? De que havia esse risco, esse desabamento por falha humana mesmo, né? Então o Deus já sabia disso que estava para acontecer, né? Que havia aquela falha. Ainda não se sabe os motivos, né, do desabamento, mas aí deveria haver uma comunicação contrária do céu para a terra, né, de Deus para com os homens, né, através de Maria. Não sei para que precisa disso, né, porque apesar de que a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê o tempo todo Deus se comunicando através de homens, né, através dos profetas, né? Ele manda uma mensagem para o profeta e o profeta repassa essa mensagem através dos homens. A Bíblia é cheia desses exemplos, né? Deus raramente ele falava com as pessoas, né? E os católicos preservam essa cultura, né? Essa tradição, né? De falar por intermédio, nunca diretamente, até falam diretamente, né? Mas era para haver, a meu ver, uma comunicação contrária, né? De Deus para com a Virgem Maria e a Virgem Maria para com seus representantes religiosos, né, ou diretamente para seus fiéis, né. A gente vê aí diversos exemplos de pessoas que dizem que veem Maria, né, viram a santa, né, que ela passa mensagens para ela, né, e diante de uma tragédia dessa, né, onde deveria acontecer essa comunicação, esse comunicado, né, para se evitar o pior, né, não houve, né, houve um total silêncio, né, tanto de Deus, né, quanto de Maria. Né? Não é interessante isso, não é curioso isso, né? Na hora em que devia haver a comunicação falhou, né? Porque se realmente essa tragédia aconteceu por falha humana, né? Eu não acredito que Deus tenha feito isso, né? Eles não vão também, eu não, mas eu acredito que eles não vão admitir que Deus fez isso por maldade, entendeu? Embora Deus saiba de todas as coisas, né? Se Deus tenha feito isso por intenção, né? Por intencionalmente, né? Deliberadamente, né? Ele fez isso deliberadamente para punir, ou não sei para quê, aquelas pessoas ali, né? É interessante que as pessoas que estavam ali eram pessoas carentes, né? As pessoas que estavam no dia anterior eram fiéis, né? E as pessoas que estavam no dia da tragédia eram pessoas carentes que estavam ali em busca de uma cesta básica, né? Então seria assim muito vergonhoso para Deus, né? Como se ele tivesse querido proteger as pessoas, os fiéis dele, né? Que é quem levam as ofertas para ele, né? E puniu aqueles que recebem as ofertas, né? Como aconteceu naquela tragédia do Titanic, né? Que os pobres estavam na parte de baixo, foram os que morreram, e foi uma tragédia real, né? Enquanto que os ricos que estavam em cima foram os que mais sobreviveram, né?
Então parece que Deus quis proteger os seus fiéis, né? E é, se vingou, sei lá, permitiu que isso acontecesse com pessoas carentes, né? Eu acredito que isso eles não vão admitir de forma alguma que foi intencionalmente, né, que Deus, né? Mas aí o que é que resta então, né? Se não houve uma intenção de Deus, né, de punir aquelas pessoas, né? E não houve essa comunicação de Deus para com a santa, né? E os anjos também que estavam por ali, né? A gente sabe que a Igreja Católica tem muitas imagens de anjos, né, de santos também, né? E nenhum deles se manifestou para informar as pessoas, né, dessa terrível tragédia, né? Houve essa falha, né? Então, assim, nós só podemos a alegar, né, refletir na visão deles, né, que alguns deles poderão dizer que não, que Deus ele não se mete no livre-arbítrio, né, ele deixa tudo correr, ter o seu curso normal, seu curso natural, né, e aquela tragédia aconteceu por uma falha humana, né, uma falha estrutural na engenharia ou no desgaste do material, né, e que Deus ele não intervém, né, nisso, nessas coisas, né, que a gente sabe que isso realmente não acontece, né, e a gente lendo as páginas da Bíblia a gente vê que realmente Deus ele interfere, depois de abrir o mar, né, para na, na, para Moisés passar, ele interfere até na natureza, né, ele manda tempestades, né? Ele, quando foi no caso de Jó, né? Ele, através do diabo, né? O diabo criou tempestades e matou, né, a família de Jó, derrubando a casa de Jó através de uma forte tempestade, né? Quer dizer, então Deus ele interfere sim quando ele quer, né? Então assim não tem essa de dizer foram causas naturais, né? Deus não se mete nisso no mundo. No nosso mundo, Deus não se mete por conta do livre-arbítrio, né, por conta das leis da natureza. Essa não é uma boa justificativa, porque senão a gente perguntaria, então para que servem? Então para que serve Deus? Deus serve para quê? Né? Deus não é o Deus do livramento, né? Ele serviria para quê então? Para que tanta oração? Para que tantos pedidos? Né? Para que tanto sacrifício? Para que aquelas pessoas subirem no morro, como eu disse no começo, com tijolos na cabeça, fazendo sacrifícios? É, Algumas delas subindo de joelhos, né, por graça, que elas alegam ter alcançado através da intermediação de Nossa Senhora. Para que tudo isso? Então, se Deus deixa tudo acontecer naturalmente, né, seguindo as leis da natureza, se Ele não interfere em nossas vidas, né, não faz sentido nenhum é, é, se fazer esse sacrifício, né? Então, assim, a gente fica. Para nós, né, nós que somos céticos, né, a gente sabe que isso realmente aconteceu, porque não existe nada disso. Isso, para mim, eu sou um cético, né, eu comecei a. Desde ontem que eu estou refletindo isso, eu estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, dia 31, e desde ontem que eu venho refletindo sobre isso. Né, e na nossa visão cética, é bem claro, isso é mais uma prova de que não existem deuses, né, muito menos deuses protetores, né, deuses que estão do nosso lado, né, ainda mais um Deus onipresente, né? Deus, obviamente, ele estava ali, né? Se você olhar exatamente a imagem da santa, ela fica, Nossa Senhora da Conceição, ela fica no alto, né, quase da altura do telhado, né? A gente poderia dizer que ela estava vendo tudo acontecer ali, a tragédia anunciada, né? E ela não se manifestou em momento algum. E Deus está em todo canto, né? Deus também teria visto tudo isso, né? E ele estaria no meio da tragédia também, dentro da igreja, onde o teto desabou, né? E a gente não viu. Né? Então para a gente, né, para nós que somos céticos, é, é bem claro, isso é mais uma prova, né, de que não existe nada disso, né? Mundo espiritual, né? Muito menos mundo de deuses e deusas e santas e intermediários, né? A gente vê isso, essas tragédias acontecerem, né? Teve um tempo atrás um teto na igreja da Igreja Universal, né? Desabou, não sei, acho que no Rio foi São Paulo, né? Também vitimando algumas pessoas.
né? E outras igrejas pequenas também que acontecem, às vezes nem viram notícia. Então, para nós, isso é uma mensagem clara, né, da realidade nua e crua que a gente vive, né, que não existem esses deuses protetores, né, como a igreja prega, né? Mas eu vou acompanhar o decorrer dos dias, né? Eu soube que ontem os fiéis já fizeram uma vigília ao redor lá do santuário, né? Pedindo que Deus recebesse as almas dos mortos, né, na tragédia, ajudasse as famílias dos feridos, e foram isso que eles fizeram. E eu tenho certeza que isso não vai abalar a fé de muitos, da maioria, né? Porque eles têm resposta para tudo, eles vão justamente alegar ao mistério, né, de Deus. Deus é misterioso, ele age de forma misteriosa, não age da forma racional, né, da nossa forma como nós pensamos. O mundo dele é totalmente diferente. E é isso, né, que os seus representantes, os padres, vão falar isso, né, para eles lá, que a gente não se deve questionar os desígnios de Deus, né, e que se deve se permanecer na fé, né? Isso é que é importante para eles, é permanecer acreditando que Deus faz tudo correto, que no final tudo vai dar certo. É isso que a gente vai ouvir, né? Eu faço esse vídeo aqui, sei que isso não vai ter influência nenhuma na vida da maioria das pessoas que frequentam aquele santuário, né? Principalmente o povo católico, né? Eu acredito que poucos é que vão refletir, né? Vão ter a coragem de refletir da forma que eu refleti. Não tão profundamente, né? Mas assim, mas poucos vão ter essa coragem, né? De fazer esse tipo de reflexão e se perguntar onde está Deus, onde estava Deus, onde estava Maria e todos aquelas imagens de santos e anjos que deviam existir lá naquele santuário, né? Nenhum anjo daquele foi suficiente para segurar aquele teto, né? Nenhum santo avisou, nenhuma santa avisou, né, para se evitar. A tragédia poderia ter acontecido no horário da noite, né, depois que todos tivessem se recolhido, né, e já que o teto teria que cair mesmo, poderia ter acontecido assim também, né, mas não foi o que aconteceu. Em depoimento, a governadora do estado, Raquel Lira, lamentou o acontecido de ontem, né, e disse que iria reconstruir o santuário, né, tendo em vista a festa que vai acontecer agora no dia 12 de dezembro, que está bem próximo, né, e que ela disse que ia ajudar a reconstruir, né. Aí você vê aí a laicidade do Estado mais uma vez, né, indo por água abaixo, né. O Estado ajudando a construir um santuário de uma determinada religião. E é isso, gente. Era esse o vídeo é esse o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Eu ia fazer um outro vídeo, né, de uma outra reflexão, mas diante de uma tragédia dessa, de um acontecimento desse, né, eu achei mais importante fazer essa reflexão, né. E no mais, eu queria desejar a vocês um bom final de semana, né. Confesso que eu faço esse tipo de vídeo, né, não gostaria de não fazer, né, porque a tragédia é sempre muito ruim você comentar a tragédia, porque parece que está havendo um desrespeito seu, né, um aproveitamento, né, e você desrespeitar o luto dos familiares daquelas pessoas, né, que foram vítimas dessa tragédia. Mas não é nada disso, né? É um momento que a gente tem, né, de mostrar, né, para algumas pessoas que elas venham, tragam a reflexão sobre o que elas estão acreditando, né, e o tempo que elas estão investindo nessas coisas que elas acreditam, né, e muitas vezes os recursos que elas disponibilizam para essas coisas, né, recursos financeiros, o próprio tempo delas, né, que podiam estar sendo muito bem aproveitado, né, e o direcionamento que poderia estar sendo em conhecimento, né, e a gente traz essa reflexão nesse momento, sim, para essas pessoas, e eu acredito que seja de grande valor, né. No mais, eu queria deixar um forte abraço a todos, um bom final de semana, aproveitem bem o final de semana de vocês, né,
Descansem, quem gosta de passear, passeie, e até o próximo vídeo.